Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós estamos agradecidos ao nosso Deus por mais este privilégio de nós nos encontrarmos aqui nesta manhã, mais uma vez. Eu desde já todos sejam muito bem-vindos para juntos nós aqui cultuarmos e agradecermos ao nosso Deus. Eu convido a todos a fechar seus olhos e juntos nós falar com o nosso Deus através da oração silenciosa, enquanto nós estaremos aqui ouvindo o prelúdio. Em seguida estarei orando. Feche seus olhos, tire esse tempo que está falando com Deus neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor mais uma vez por esta manhã de domingo, tão bonita a qual o Senhor nos concede, ó Deus, esse privilégio mais uma vez, e estamos aqui neste local onde o Senhor preparou para que nós nos reuníssemos, ó Deus, para atendermos, para cultuar o Senhor aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Saíram, Deus, do seu conforto, do seu cantinho bem quente na manhã, mas estão aqui juntos, Deus, para nós aprendermos um pouco mais do Senhor, para juntos louvarmos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu constante cuidado, pela Tua constante proteção, ó Deus, e pelo quanto o Senhor tem sido gracioso para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por mais esta manhã que o Senhor nos dá aqui. E que tudo que nós façamos, ó Deus, neste dia, possamos estar glorificando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigado pelos Teus feitos. E assim nós oramos com nossos corações agradecidos ao Senhor por tudo. O fazemos gratos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Quero falar assim para o pastor neste momento, que nos dará continuidade aqui com os avisos. Som. Bom dia. Bom dia. Paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tem alguns avisos para os irmãos. Na quinta-feira nós teremos nosso encontro de mulheres. Não será na sexta-feira, mas será na quinta-feira, nosso encontro de mulheres. E dessa vez não vai ser aqui na igreja, vai ser na casa da irmã G, às 19 horas, ok? Quinta-feira, encontro de mulheres, às 19 horas, na casa da irmã G, que mora ali no Nova Itapeba, tá bom? Acho que todo mundo talvez saiba onde ela mora, tá bom? Então você está convidada, você, mulher da nossa igreja aqui, Igreja da Batista em Itapeba, está convidada. Se você quiser levar visitantes também, você creio que é muito bem-vindo, tá bom? Então, quinta-feira, às 19 horas, na casa da irmã G. No sábado, nós teremos
o encontro de jovens, tá bom? Então, você que é jovem, você que tem filho que é jovem, por favor, no sábado nós teremos o encontro de jovens, e será também às 19 horas, e será na minha casa, tá bom? Tem uma parte de baixo lá que nós fazemos alguns eventos, e então vai ser sábado às 19 horas, na minha casa, o encontro de jovens. E tem um último aviso. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais, foi uma bênção, foi muito bom, um tempo muito proveitoso e abençoador. E ontem eu falei de um aviso que o livro que nós estamos usando de casais, é o livro do pastor David Murray, ele está disponível novamente, ele foi relançado com agora outro nome, e quem quiser esse livro, né, dos casais, por favor, fale comigo, que hoje eu vou encomendar lá na livraria da Piba para a gente trazer esse livro para quem quiser, tá bom? A gente já tem 2 pedidos, então se você quiser o livro de casais com 15 lições, eu acho que o nome é 15 lições que vai transformar o seu casamento, você pode falar comigo. O livro está custando R$ 24,00, que já tem os 35% de desconto, tá bom? Então vai sair por R$ 24,00. Então, se você quiser o seu livro, por favor, fale comigo. Nós vamos fazer agora, vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 35. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, vamos agradecer pela leitura da palavra. Senhor Deus, nós agradecemos por esse dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia de vida, por esses irmãos que estão aqui conosco, Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um, obrigado pela vida desta igreja, obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos no Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que lemos, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor Deus. Ela nos guia, ela nos ensina, ela traz vida, Senhor Deus. Obrigado porque através da Tua palavra, através do Teu Espírito, que nós podemos crescer, amadurecer e viver uma vida cheia do Espírito. Nos ajuda cada vez mais, Senhor Deus, ter sede pela
É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música de pé mesmo. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos cantar alegremente. Todos nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. E neste momento nós vamos cantar justamente isso. Esta é a hora da adoração. Amém? Minha alma canta-te, Senhor.
pessoas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu pedi em teu amor tão grande, eu oferecer teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida completar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus vier em glória e alma celeste, então me transportar. Adorarei, prostrarei para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja nosso Deus. Nesse momento, eu queria destinar essa parte do culto para que a gente possa orar junto, tá bom? E eu queria orar pelos pedidos de oração. Eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração para compartilhar com a igreja. Nós fazemos isso na quarta-feira, nós temos feito geralmente isso no domingo, para que nós possamos sempre criar essa cultura de orar uns pelos outros, de se importar uns com os outros. Então, se você tem o seu pedido de oração, por favor, você pode expressar para que a gente possa orar por você, tá bom? Irmão Joana, pode falar. Eu tenho pedido um agradecimento. Ótimo. O agradecimento é pela recuperação do meu sobrinho, como vocês sabem. Arthur, né? Arthur teve traumatismo craniano, tem 7 meses. E graças a Deus o órgão desmanchou, ele já teve alta, já está em casa. E eu sei que foi a obra de Deus. Amém. Eu tenho que agradecer. E o outro é pedir o Gil para que apareça um emprego para ele, formal, né? Ok. Tá certo. Pelo Arthur agradecendo e pelo Gil também, dando uma porta de emprego. Mais alguém tem algum pedido de oração? Pela minha priminha, a Kemi, ela tem 5 aninhos, na idade da Giovana, e descobriu um câncer na perninha e vai começar o tratamento de químio, né? Então, que Deus esteja cuidando. O nome dela é? Em japonês, né? A Kemi. Akemi. Ok, tá certo. Mais alguém tem algum pedido? Continuar orando pelas famílias, onde tem sido alvo constantemente de ataques, né? De todos os lados. Então, que Deus esteja direcionando nossas famílias no teu caminho. Realmente. Ok. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, as famílias como um todo também, né? No mundo. Mais alguém tem algum pedido? Tem a Gabriela também, que é da cidade, que é uma jovem, acho que ela deve ter pouco menos de idade que eu, e descobriu também que está com leucemia.
Gabriela, né? Gabriela. Irmã Silvânia. Continuo pedindo pelas crianças da nossa igreja, para que Deus abençoe diante de cada uma delas. Tá certo. Bom, Agradecer pelo número de casos que recuou aqui em Itapeva, né? Enquanto às vezes as cidades vizinhas aí subindo bastante, nós tivemos um recuo significativo. Ontem eram 4 pessoas infectadas, então houve uma redução bem drástica. Que Deus abençoe a cidade aqui, as tratativas, né? E que as pessoas continuem tomando seus cuidados, para que assim a gente possa ter atividades na igreja normal e as atividades comerciais normais na cidade. Então nós vamos agradecer. tá certo. Vamos agradecer também. Bom, são alguns pedidos, então vamos repartir aqui para a gente poder falar todos, tá bom? Irmão Valmir pode me ajudar orando? E irmão Kleber também? Bom, Joana pediu pelo Gil, né? E agradeceu pelo Arthur, pode orar por isso. E pela prima da Jequine, de 5 anos, que descobriu um câncer na perna. Isso, tá bom? Gabriela. E a Gabriela também, já lembra, tá? Silvânia pediu pelas crianças da igreja. E mais, irmão Valmir, pelas famílias. Irmão Kleber pode orar. E eu finalizo também com uma oração breve, tá bom? Mais alguém? Esqueci de alguém? Não, né? Ok? Mais alguém tem algum pedido de oração? Vamos orar então. Pai querido, graças te damos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos a Deus em nossos pedidos, tudo aquilo que traz a nós certa preocupação, mas colocamos a Deus diante do teu trono de graça, Deus, por qual o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido as nossas vidas. Em especial, nesse momento, quero pedir a Deus pela vida da G, Deus, que o Senhor esteja com a sua vida, ó Deus, tão pequena, um tratamento sério, ó Deus, a fazer. Pedimos, ó Deus, o teu cuidado, a tua direção, ó Deus, para com a vida dessa criança. Que o Senhor tenha misericórdia e que ela possa ouvir, ó Deus, a tua palavra e também os seus familiares. Tem momentos assim, momentos de se apegar ao Senhor e colocar realmente, ó Deus, a tua vida em tuas mãos, Senhor. Peço também, Deus, para a vida da Gabriela, Deus, a vida que ele pediu, que o Senhor esteja cuidando, guardando, Deus, protegendo a vida desta jovem, Senhor. E também tratamento sério a ser feito, pedindo a tua direção, a orientação do Senhor em favor desta jovem. Continuamos, Deus, nós continuamos a clamar ao Senhor em favor do trabalho, Deus, a esposa Joana, Rio, que o Senhor esteja preparando o trabalho para que, através dele, traga o sustento diário, Deus, para a família. Abençoe, Deus, a vida do Gil, da esposa, do seu filho, a vida do Caio. Abençoe, Senhor, a vida dessa família. E também te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela proteção do Senhor para com a vida do Arthur, Deus, pela sua recuperação. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor para com a vida do Arthur e para com a vida da tua família. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos por tudo e pedimos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Pai eterno, grande é o teu nome, ó Deus. Nós queremos render-te graça, render-te louvores, Senhor. E nesta manhã, ó Deus, nós queremos estar aqui presente diante de Ti, ó Pai, para louvar e agradecer o Teu nome e para entregar também, Senhor, nossos pedidos. A Tua palavra diz que nós devemos levar a Ti, Senhor, as nossas petições diante das nossas orações, Pai, com nosso sincero
coração, ó Deus, um coração puro diante do Senhor, ó Deus. Senhor, queremos te pedir nesta manhã, Deus, especificamente pelas crianças desta igreja, Pai, que elas possam, Senhor meu Deus, estar crescendo conforme a tua vontade, ó Deus, conforme o teu desejo, sendo ensinadas o caminho que devem andar, ó Pai, para que elas possam estar firmes no teu evangelho, Senhor. Põe na mente delas e nos corações, ó Pai, o discernimento, meu Deus, para entender, ó Pai, qual é o teu desejo para a vida de cada um, Senhor. Eu sei, Senhor meu Deus, que elas ainda vão ter muitas dúvidas, vão crescer com muitos questionamentos, mas o Senhor, ao seu tempo, explicará os corações delas, Senhor meu Deus, e usará os teus servos, meu Pai, para ensiná-las, ó Pai. Abençoa elas, meu Deus, em tudo na vida delas, meu Deus. Que elas possam aprender o Evangelho, também na vida secular, ó Pai, que elas possam seguir bem na escola, que possam ser filhos bem educados, ó Deus, possam crescer sempre debaixo da tua luz e demonstrando uma educação celestial, Pai. Uma educação de referência do Senhor, para que outros pais e outras mães vejam que uma criança que cresce no Senhor é diferente, já desde o berço, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os professores, os pais, no ensinamento dessas crianças, tendo entendimento, ó Deus, da melhor maneira de ministrar a tua palavra aos coraçõezinhos delas. Senhor, queremos também te pedir, ó Deus, pela instituição que o Senhor mesmo criaste, ó Deus, antes mesmo da igreja, que é a família. Senhor, meu Deus, este mundo está corrompido e longe, muito longe do teu querer, ó Deus. Nós vemos o ataque às famílias sendo externado todos os dias, ó Pai, através da mídia, da internet, de todos os canais de comunicação, ó Deus, as inversões de valores, ó Pai, com relação ao teu projeto de família, Deus. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando os lares, pois uma família bem estruturada gera cidadãos, ó Pai, bem estruturados, ó Pai. Muitos jovens acabam se desviando, ó Deus, através das drogas, através do álcool, através da prostituição, ó Pai, por não terem referências dentro dos seus lares, ó Deus. Que o Senhor abençoe as famílias, unifique, Senhor meu Deus, o coração dos casais, ó Pai, trazendo amor, revigorando o amor entre os casais, principalmente da tua igreja, para ser exemplo, ó Deus, para todo mundo, ó Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, os lares. E se nós tivermos famílias fortes, teremos igreja forte, teremos cidadãos dos céus, ó Pai, fortes, pronto para enfrentar, meu Deus, o maligno, ó Pai. O Senhor diz que resistir ao diabo, ele fugirá de nós, ó Pai. E o caminho para começarmos a resistir a ele, Senhor meu Deus, é termos uma casa abençoada, um lar abençoado, uma família abençoada pelo Senhor, onde a tua presença está presente todos os dias em nossas vidas, Pai. Abençoa as famílias do Brasil, Senhor meu Deus, e que aqueles que hoje, meu Deus, não te conhecem, venham a conhecer e reestruturar os seus lares, meu Deus, a fim de que teu nome cresça e que a tua palavra seja anunciada a todos os cantos deste país e deste mundo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos, pelos pedidos que foram colocados aqui. Peço que o Senhor abençoe a cada um, Senhor Deus. E em especial quero orar pela cidade de Itapeva, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor porque olhamos para os números, as informações relacionadas ao número de infecções do Covid-19, Senhor Deus, e nós vimos que, graças a Deus, tem reduzido, Senhor Deus, o número de casos. E enquanto outras cidades ao nosso redor, com certeza maiores também, mas tem aumentado o número de casos, Senhor Deus, o Senhor tem nos agraciado aqui. E peço que o Senhor continue abençoando a tua igreja, guardando a tua igreja como o Senhor tem feito, abençoando o Senhor Deus e guardando a cada um dos seus lares, da sua família, aqueles que precisam de trabalhar, aqueles que precisam estar saindo, Senhor Deus, em grandes aglomerações, em empresas, que o Senhor possa guardar também de todo mal, Senhor Deus. E confiamos no Senhor, mesmo que as coisas, o quadro não estivesse tão bom, mas continuamos confiando no Senhor em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude também a sermos diligentes quanto à nossa saúde, a nos cuidarmos, Senhor Deus, a
fazer tudo o que é necessário para preparar o nosso corpo também para enfrentar, Senhor Deus, esse vírus que tem assolado as pessoas, a humanidade, Senhor. É isso que eu peço ao Senhor, que continue nos guardando e também agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. Peço que os irmãos fiquem de pé, preparar os nossos corações para ouvir a mensagem do Senhor. Vamos cantar a música Perto Quero Estar. Agora todos juntos, te louvarei.
Nós temos falado muito sobre temas sobre igreja, né? O que é ser igreja? Semana passada foi o Dia dos Pais, nós fizemos algo especial, tivemos uma mensagem mais voltada para os homens, né? Pastores de suas famílias. Mas nós estamos falando basicamente sobre algumas mensagens sobre o que é ser igreja. Eu não sei se você lembra, mas no domingo retrasado nós refletimos sobre 1 Coríntios capítulo 12, né? Sobre o que é corpo de Cristo, como nós podemos pensar em igreja como corpo de Cristo. E nós temos falado muito na nossa EBD também sobre discipulado. Nós temos estudado sobre o que é esse tema e o meu desejo de coração é que o Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações quanto a esse tema, no meu e no seu coração. E que nós possamos entender a importância do discipulado para a igreja. Na mensagem de hoje e na próxima mensagem, nós também falaremos sobre discipulado. E nós veremos que na palavra de Deus, a palavra discipulado, ela tem dois sentidos básicos. Nós vamos ver nessa primeira mensagem qual é um sentido básico dessa palavra discipulado. E semana que vem nós também trataremos sobre o outro sentido que tem a palavra discipulado. Eu vou falar depois quais são esses dois sentidos. Mas primeiro eu queria pensar com você sobre uma coisa nas nossas vidas que muitas vezes nós fazemos mais do que nós imaginamos, que são tomada de decisões. Diariamente nós tomamos decisões nas nossas vidas. Você já parou para pensar quantas vezes você precisa decidir sobre coisas na sua vida? Parou para pensar já? Será que são poucas coisas ou são muitas coisas? Será que eu devo levantar agora ou eu posso apertar o soneca para ficar mais 10, 15 minutos? Um tipo de decisão que a gente tem que tomar. E às vezes apertar esse soneca, né, em vez de ser 10, é 1 hora, 2 horas, né? Será que eu coloco uma blusa branca ou uma de manga curta ou de manga comprida? Será que eu espero o farol abrir ou dou uma passadinha rápido, né? Afinal, ninguém vai me ver aqui, essa rua nem é tão movimentada. Será que eu tomo café correndo ou eu posso contar com um trânsito bom hoje para chegar no trabalho? Que bom que na nossa cidade não tem isso, né? Um trânsito, mas quem mora em São Paulo, talvez essa é uma decisão bem séria a ser tomada, né? Será que eu peço um aumento ou eu espero, ou eu mostro mais as minhas qualidades e espero um feedback da minha empresa? Será que eu mudo de casa ou eu fico um pouco aqui? Perceberam quantas decisões ao longo da vida e talvez diariamente nós precisamos tomar? E toda vez que nós nos deparamos com uma decisão, essa poderá ser a decisão mais importante naquele momento. Sabe por quê? Porque geralmente, toda decisão que nós nos deparamos de frente com ela na vida, ela tem um custo a ser calculado. Toda decisão tem um custo a ser calculado. Jogar uma moeda e não se importar com o resultado pode até parecer uma facilidade. Mas será que ela vai nos garantir o resultado de boas decisões se a gente decide, deixa eu ver, eu tenho 2 opções, eu vou jogar cara ou coroa, ver o que vai cair e aí eu faço? Pode ser, mas isso não vai garantir que você tomará boas decisões. Listar vantagens, desvantagens de cada opção, isso também é algo que muitos aconselham a fazer. Pode dar certo, só que alguns costumam fazer listas tão longas que às vezes até dificulta em vez de ajudar. Tomar decisão diz muito a respeito de cada um de nós. Diz respeito às nossas personalidades. Tem pessoas que têm mais facilidade para tomar decisões. Tem pessoas que têm menos facilidade para tomar decisões. Mas mais do que dizer a nosso respeito, dizer sobre a nossa personalidade, vai falar sobre
quais são os nossos valores e prioridades. Quando nós colocamos cada decisão na nossa frente. Vai dizer muito quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades. Talvez exemplos sobre decisões e seus custos, nós podemos pensar, se eu vou fazer uma viagem de férias, para eu fazer uma viagem de férias com a minha família, ainda mais eu que agora tenho 3 filhos, se for viajar de avião, o negócio não... O Kleber sabe como que é, né? Mais do que eu. Nós vamos precisar fazer cálculos para isso. Se nós vamos ter dinheiro suficiente para isso. Se nós vamos ter tempo suficiente para isso. Toda decisão precisa levar em conta o custo. Da mesma forma, se você fizer uma graduação, fizer um MBA, uma pós-graduação, sei lá, você precisa saber se você terá investimento para cumprir todo o prazo do curso. Se você vai ter tempo para isso, se as condições da sua vida são favoráveis para isso. Por uma decisão, você precisa tomar em conta o custo. Você precisa calcular qual será o custo disso. Mas não somente em termos financeiros, nós podemos pensar principalmente a questão de fazer uma graduação. Isso pode implicar em que rumo a sua carreira profissional vai tomar. E se você não calcular os prós e os contras, você pode se arrepender lá na frente. Então não é só financeiro, mas tem a ver com a sua vida toda. Porque se você não calcular os custos, os prós, os contras, e você se engajar numa carreira e você pensar, não era isso que eu queria, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Isso vai te deixar frustrado. Mas ainda mais, quero aumentar um pouco mais. As decisões não levam em conta somente o âmbito material. Aquilo que nós vamos ganhar, deixar de ganhar, aquilo que temos ou não temos. Mas leva em conta também o espiritual. As decisões, se você pensar, se você conhece, é um crente, conhece um pouco da palavra, você sabe que as decisões que nós tomamos aqui, quanto à nossa vida espiritual, elas vão refletir tanto na nossa vida presente, quanto na nossa vida futura. E se você sabe um pouco da palavra de Deus, se você já estudou, mesmo sendo um novo crente, se você deixar de meditar na palavra de Deus, se você deixar de orar constantemente, você com certeza vai ter uma perda espiritual. Você vai ter um enfraquecimento espiritual. Você vai perder a comunhão com seus irmãos. Você vai começar a enveredar por caminhos que não é o caminho da palavra de Deus, que é a luz para os nossos caminhos. Perceberam como as nossas decisões não só têm o âmbito material, mas também o espiritual? E mais, outro peso ou custo que nós precisamos avaliar quanto às nossas decisões é sobre o nosso viver com Cristo ou não. E isso, essa decisão, ela vai dizer respeito do nosso destino eterno. Esses são os custos que nós precisamos avaliar em relação às nossas decisões. Irmãos, vocês perceberam que as decisões que nós tomamos, ela tem um custo, um peso, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual? Vocês perceberam? Que tudo nós precisamos tomar decisões e que tudo precisamos avaliar os custos. Então, é um pouco irracional nós não pensarmos nisso, nós não avaliarmos as consequências de viver uma vida cristã de forma relaxada, como se não houvesse consequências. E exatamente sobre essa reflexão que o texto que nós lemos mais cedo em Lucas capítulo 14, do 25 ao 35, exatamente essa reflexão que Jesus quer trazer para aquelas pessoas que estavam seguindo Ele. E agora, antes de nós lermos o texto, abra sua Bíblia, se você fechou ela, em Lucas capítulo 14, do verso
25, eu acabei fechando também, 25 ao 35. Antes de nós lermos o texto, eu falei no começo que nós trataremos o tema sobre discipulado. E que discipulado tem dois sentidos básicos quando nós olhamos para a palavra de Deus. Eu recomendo um livro muito bom, um livreto, na verdade, que faz parte do livro Ministério 9 Marcas de uma Igreja Saudável. O autor do livro, Mark Dever. Ele é pastor e ele é, acho que o presidente desse Ministério 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E ele escreve vários livretos falando sobre igreja. E tem esse livretinho falando sobre discipulado. Ele trata mais sobre uma outra parte do discipulado, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Mas ele, no comecinho do livro, na introdução, ele fala dos dois sentidos básicos de discipulado. E os dois sentidos básicos, os dois sentidos que a perspectiva bíblica nos traz sobre discipulado é que discipulado é o ato de seguir a Jesus. É ser discípulo de Jesus. E discipulado também é o ato de levar outras pessoas a seguir Jesus. E é isso que nós estamos tratando na nossa EBD com o livro A Treliça e a Videira. Então, discipulado tem o primeiro sentido, o ato de seguir a Jesus. E o segundo sentido que discípulo traz na Bíblia é o ato de levar outras pessoas a seguir Jesus. Só que antes de nós discipularmos outras pessoas, de nós levarmos a outras pessoas a Jesus, nós precisamos nos tornar discípulos, seguidores de Cristo. E é exatamente isso que nós vamos ver, o tema de hoje, discipulado. O que é ser um discípulo de Jesus? E quais são os critérios para ser um discípulo de Jesus? E quais são os custos de ser um discípulo de Jesus? É isso que nós vamos ver basicamente. Nós vamos ler mais uma vez Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto que Lucas nos mostra aqui, ele vai apresentar 3 critérios que nos ajudam a entender o discipulado como o seguir a Cristo. 3 critérios. E o primeiro critério que Lucas traz para nós aqui é amar a Cristo sobre todas as coisas. O primeiro critério que Lucas nos traz aqui é amar a Cristo sobre todas as coisas. Se nós analisarmos o contexto de Lucas, Lucas vai alternando a sua narrativa entre Jesus e as multidões e entre alguns embates que ele tinha com os escribas e fariseus. Se você ver um pouquinho mais para cima aqui, Jesus estava tendo um embate com os fariseus aqui sobre algumas coisas.
E nessa passagem nós vemos então uma mudança de cenário novamente para Jesus e as multidões. É isso que nós lemos aqui no verso 25, quando muda o cenário agora. Ele fala, grandes multidões o acompanhavam. Agora é um outro cenário. Lucas está falando novamente que uma multidão estava acompanhando Jesus. E ele fala que era uma grande multidão, na verdade. Irmãos, quando nós olhamos para os relatos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos perceber que sempre tinha uma multidão seguindo Jesus. E nós podemos perceber também, ou notar claramente, que os relatos sempre diferenciam multidão, uma grande multidão, dos discípulos. Há essa diferença. Nem toda a multidão que seguia Jesus eram seus discípulos. E quando nós pensamos em multidão, vendo que sempre havia essa multidão seguindo, que há essa diferença nos evangelhos em multidão e os discípulos, qual é o diagnóstico que nós podemos tirar de uma grande multidão? Pense um pouco. Qual o diagnóstico que nós podemos tirar de uma grande multidão? Nós podemos pensar nessa diferença. É que a multidão que segue Jesus, ela segue Jesus no anonimato, de forma genérica, de forma descompromissada. Exatamente como existem hoje muitos cristãos que seguem a Jesus dessa maneira, de forma descompromissada, de forma que está muitas vezes na igreja, diz que segue a Jesus, mas muitas vezes não para calcular os custos do que é seguir a Jesus, do custo que se tem que pagar para seguir a Jesus. Talvez esse seja o diagnóstico de uma grande multidão, porque é uma massa indefinida, é uma grande multidão. Não se sabe qual é o nome dessa grande multidão. Não se sabe quais os rostos que tem ali. Não se sabe qual é a identidade dessa grande multidão. Parece que quando se fala numa grande multidão, se fala em algo muito neutro. Em algo que não se mostra, em algo que não se tem definições. Talvez nem quente, nem frio. E é exatamente com esse quadro de multidão que Jesus se importa aqui nessa passagem. Exatamente com o que Jesus se preocupa. Porque essa multidão estava seguindo Jesus, mas talvez sem um compromisso, sem uma consciência do que é verdadeiramente ser um discípulo. O que é? Como nós podemos definir um discípulo? Discípulo é ser um seguidor. Um seguidor, certo? Discípulo é ser um seguidor. Mas talvez não somente isso. Porque nós podemos ser seguidores de homens, seguidores de Buda, seguidores de Alá, seguidores de qualquer outra divindade que tenha se criado nesse mundo. Porque seguidor, discípulo é ser um seguidor. E ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. Mas talvez essa definição de discípulo não seja somente isso, não é somente ser um seguidor. O discípulo de Cristo, além de ser um seguidor, é aquele que mostra que ele é um seguidor. É aquele que testemunha que ele é um seguidor, em vez de ser neutro, como as multidões. É aquele que aparece, é aquele que tem um rosto, é aquele que tem uma identidade. Isso é ser um seguidor de Jesus. Por isso que Jesus estava preocupado com essa multidão, porque essa multidão estava seguindo Jesus. E nós vemos que Jesus estava se preocupando com ela, porque grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se para quem? Para os discípulos ou a multidão?
Jesus, voltando-se para as multidões, lhes disse: nós podemos comparar essa multidão com aqueles que querem seguir a Jesus, mas querem seguir a Jesus sem compromisso. Não, eu vou para a igreja, mas me deixa quieto aqui no meu canto. Eu não estou mexendo com ninguém. Deixa eu quieto. Porque a gente começa a se envolver e aí se magoa com as pessoas. E eu já fui tão magoado em algumas igrejas, então eu não quero me envolver. Então eu não quero compromisso, eu só quero ir aos cultos e pronto. Porque ser da multidão é ser mais confortável. É você ficar no seu canto. É você não precisar se envolver com as coisas. É você não precisar mostrar a sua vida e os seus pecados para que as pessoas queiram ir até você e exortar você e tratar os seus pecados. Então é mais confortável você ser mais distante. É mais confortável você entrar e sair sem se envolver. Mas nós vemos aqui que Jesus se preocupa com essa multidão. Ele se preocupa porque Ele não quer que nós sejamos assim. Ele não quer que nós estejamos no conforto. Ele não quer que nós nos conformemos com isso, de seguir a Jesus da forma como eu quero, conforme os meus termos. Como eu acho que eu devo seguir, do meu jeito, não do jeito de Jesus. Jesus não quer isso de nós, irmãos. A questão é que se você for de Jesus, se você for um filho de Jesus, um filho dele, um filho do Pai, Ele não vai permitir que nós continuemos assim. Na multidão, talvez. Sem se comprometer, talvez. Se nós formos uns filhos de Deus verdadeiramente, Ele não quer que nós continuemos assim. E talvez Ele esteja trazendo essa mensagem para nós hoje, para nos alertar sobre isso. Jesus se vira para a multidão e fala: se vocês querem me seguir verdadeiramente, vocês precisam descobrir quais são as implicações de me seguir. Porque o discipulado, o ato de seguir a Jesus, o ser discípulo de Jesus, não é Jesus se engajando nas nossas vidas, mas são as nossas vidas se engajando na vida de Cristo. Não é Jesus se encaixando nas nossas agendas, nos nossos planejamentos, no quando eu tiver tempo, mas é a nossa vida se encaixando na agenda de Jesus. Porque a agenda é dele. Ele é o Senhor. Não é nós fazermos os nossos planos e pedir somente que Jesus nos abençoe. E talvez nos nossos planos não tenha nada no que diz respeito ao Evangelho, à obra. Não importa. Porque muitas vezes nós queremos seguir Jesus nos nossos próprios termos. E o problema é que quando nós queremos seguir a Jesus nos nossos próprios termos, geralmente nós queremos ressignificar as coisas, porque é no meu termo. O mundo já faz isso. A Bíblia fala o que é casamento, mas o mundo tem um outro significado para casamento. A Bíblia fala o que é uma família, mas o mundo tem outro significado para a família. Porque o mundo não vive segundo os termos de Deus, mas segundo os seus próprios termos. Verso 26, irmãos. Quando Jesus se vira para a multidão, preocupado com aquela multidão que o segue, Ele fala: se alguém vem a mim
e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse termo aqui, se alguém não odiar, talvez poderia ser melhor entendido, e em outras passagens nós podemos ver isso. Se alguém ama menos, ok? Então não é que eu tenho que odiar eu vou odiar minha esposa, meus filhos, meus irmãos, eu vou odiar a mim mesmo, então eu posso ser um seguidor de Jesus. Não é isso que ele está falando, tá bom? Não é isso. E se nós pensarmos, quando Jesus fala isso aqui, se nós pensarmos naquela multidão para que ele falava naquela época, e talvez das pessoas da multidão ficarem no anonimato, e ele falar, se você não amar mais a mim do que sua família, talvez, você não pode ser meu discípulo. Porque talvez aquelas pessoas ficavam no anonimato porque suas famílias eram contra elas. Se você seguir esse Jesus de Nazaré, você não faz parte mais dessa família. É perseguição. Todo discípulo, nós vimos aqui que havia algum tipo de perseguição. Porque ser um seguidor de Cristo, naturalmente você vai ser perseguido. Talvez em mais ou em menos proporção, mas você vai ser perseguido. Talvez nossos irmãos que moram em países de cunho islâmico ou talvez em outra coisa, são bem mais perseguidos do que nós. Certa vez eu ouvi um testemunho de um irmão, não lembro agora se era Marrocos, não sei. Mas ele era membro da família real, seu pai era um sacerdote do Islã. E ele era o filho mais velho, ele estava cotado para seguir o passo do seu pai, tomar o lugar do seu pai. Era considerado membro da família real ali. Mas ele conheceu Jesus. E até hoje, ele mora aqui no Brasil. A família deu ele como morto. Ele foi rejeitado. E é um grande servo do Senhor. O testemunho dele é maravilhoso. Ele foi fazer um trabalho de doutorado, de mestrado entre o cristianismo e o Islã. E ele precisou ler algumas para fazer o trabalho. Eu acho que ele leu algum evangelho. E ele foi alcançado por Jesus. Porque há perseguição, irmãos. E talvez essas pessoas que estavam fazendo parte dessa multidão também estavam sofrendo algum tipo de perseguição. O que Jesus está dizendo aqui não é que a família não importa, porque a família é preciosa para Deus, mas existe algo talvez que vale muito mais a pena de nós amarmos do que a nossa família. E esse alguém é Jesus. E o discipulado exige que nós precisamos amar a Jesus mais do que qualquer pessoa, porque Ele é Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15 fala, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é o nosso Jesus. Esse é a quem nós devemos amar sobre todas as coisas. Ele deve ter a primazia nas nossas vidas. Porque não há outra fonte de redenção nas nossas vidas. Nossa fonte de redenção não é a nossa família, não são nossos filhos, não são nossos amigos, mas é Jesus. O verso 13 e 14 de Colossenses capítulo 1 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus deve ser
o centro das nossas vidas. Esse é o primeiro critério que Jesus coloca para ser um seguidor dele, um discípulo dele. E o segundo critério é que nós precisamos estar dispostos a sofrer por Cristo. Verso 27, acompanhe comigo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui fala de um certo tipo de sofrimento, mas não é um sofrimento como uma doença, uma dor, algo que estejamos sentindo no nosso corpo. Mas é um sofrimento que diz respeito ao fato de nós amarmos Jesus sobre todas as coisas. E que possivelmente nos colocará em conflito com o mundo que tenta nos dizer que qualquer coisa que vá nos fazer bem, que vá fazer nós sermos felizes, qualquer coisa que nos faça pensar somente nesta vida, neste mundo, o mundo nos faz pensar que qualquer uma dessas coisas é maior do que o amor que nós devemos dar a Cristo. O Evangelho, ele vai naturalmente nos colocar em conflito com este mundo, onde em todo momento o mundo tenta expor o Evangelho ao ridículo. Nós somos provas disso. As redes sociais estão infestadas dessas coisas, dizendo que um seguidor da Bíblia é alguém que é alienado, que não sabe o que pensa. Há perseguições, há ridicularizações, que com certeza, muitas vezes, nos faz ficar receosos. Se a gente abre a nossa boca ou não. Porque o mundo é totalmente contra o Evangelho. Então, muitas vezes, se você falar que você é um crente, que você segue a Jesus, e você vai falar a palavra de Deus para alguém, você vai ser ridicularizado. Talvez você seja xingado. Quantos de vocês já experimentaram, muitas vezes, entregar um folheto na rua e a pessoa jogar na sua frente e falar, eu não gosto de crente? Não sei se já aconteceu isso com você, mas é bem provável que aconteça. Isso nos faz ficar muitas vezes receosos de compartilhar o Evangelho. Dificuldades de compartilhar o Evangelho ao nosso redor. Mas quem segue a Jesus, que foi humilhado, que foi crucificado, não pode ter medo de se expor. Não pode. Lembre que nós falamos aqui de custo, que nossas decisões têm um custo. Nossa decisão de ser um discípulo de Jesus, o discipulado como ato de seguir a Jesus, ele tem um custo. E é isso que Jesus está querendo falar quando se volta para a multidão. Não é simples assim. Você não pode me seguir e ficar na sua. Mas nós vemos o primeiro critério: amar Jesus sobre todas as coisas, ou sobre qualquer coisa. E se nós não fizermos isso, nós não seremos seus discípulos. O outro critério que ele nos dá aqui é estar disposto a sofrer por Cristo. Está disposto a se expor ao ridículo se for necessário. Ridículo que o mundo fala. Mas se não fizermos isso, se não estivermos dispostos a sofrer por Cristo, nós não seremos seus discípulos. Então ele nos dá duas parábolas aqui. Verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os custos, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você já viu uma construção que está há anos com as paredes levantadas e
e não termina? É isso que Jesus está falando. A pessoa passa, para que começou a levantar-se se não tem dinheiro para construir? Tudo bem, cada um tem seus... Mas é isso que Jesus está falando aqui. As pessoas podem passar na frente e falar e rir da pessoa. Quis construir e não tem como, e aí? Para não suceder, olha aqui, verso 29, que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Com essa parábola, o que Jesus está dizendo é, isso que eu acabei de falar para vocês aqui, é o preço, é o custo que é exigido para que você seja um seguidor, um discípulo de Jesus. Você está disposto a pagar esse preço? Você está vendo o que vai ser preciso você fazer para que você me siga? E aqui Jesus não está escondendo os termos aqui. Ele está sendo bem franco. Você quer ser meu discípulo? Esse é o preço. Me amar mais do que todas as coisas. Está disposto a sofrer por mim. Esse é o preço. Jesus não está escondendo nada aqui. Não está maquiando o evangelho. Não está usando de sabotagem aqui para alcançar pessoas. Esses são os termos, e se não forem seguidos, vocês não podem ser meus discípulos. Talvez nós podemos pensar em cultos evangelísticos que existem hoje aí, mas que não deve ter cara de culto. É um culto, vai ser um culto evangelístico, nós vamos convidar um pregador, mas não pode ter cara de culto. Vai ser uma festa. Talvez igrejas fazem baladas gospel, para que as pessoas vão lá, e nós vamos falar do evangelho. Mas mas não pode falar que é igreja. E aí, quando as pessoas chegarem lá, estiverem envolvidas, então, tcharam! Pegadinha! Na verdade, eu vou pregar o evangelho. Não é assim que nós vemos por aí? Irmãos, isso é enganar para pregar o evangelho. Jesus não quer pessoas que enganem, que usem de chantagem. Jesus não quer enganadores. Jesus quer discípulos. Precisamos ser honestos. Precisamos dar nossa cara a tapa. Muitas vezes nós não vamos precisar nos preocupar com a nossa reputação. Porque nós precisamos ser francos. Precisamos seguir a Jesus nos seus termos. E precisamos calcular o preço a ser pago para ser seguidor de Cristo. E ele faz outra parábola. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aqui é diferente. O construtor talvez não sentou para calcular os custos, acabou fazendo, não terminou a obra. E depois se deu mal, ficou com a obra inacabada ali. Mas esse aqui, ele é mais prudente. Ele, poxa, eu tenho 10.000. Ele está vindo com 20.000. Ou eu tenho super homens com 10.000 aqui que vou acabar com os 20.000, ou eu vou tentar um acordo de paz. Eu estou calculando os custos aqui e vou fazer algo melhor para que, né? Então ele está escolhendo aqui entre o domínio, entre querer dominar ainda, mesmo com pouco, e tentar ganhar, entre estar no meu controle, nos meus termos, no que eu quero. Lembra que nós falamos isso? E se render. Esse rei está fazendo isso. Ou eu fico
tentando fazer as coisas do meu jeito, ou eu vou me render. Irmão, seguir a Jesus, ser um seguidor, ser um discípulo de Jesus, precisa de submissão, se render a Ele, aos termos dEle. E Ele nos dá o terceiro critério aqui. Está disposto a desapegar de tudo. Verso 33, acompanhe comigo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus já falou que nós precisamos tirar o apego da nossa família, dos bens materiais, de nós mesmos. E Ele vem tirando toda a nossa ligação que existe nessa terra. O que pode nos ligar, nos fazer pensar somente nesta terra? Talvez os bens, talvez a nossa família, talvez nós mesmos. E Jesus vai tirando todas essas coisas para nos transformar, irmãos, e não mais cidadãos dessa terra, mas peregrinos agora nessa terra. Porque se nós amamos a Jesus mais do que a qualquer coisa, nós estamos indo rumo ao nosso verdadeiro lar, que é o lar celestial. Jesus nos chamou de um reino, do reino das trevas, para o seu reino de luz. Não foi para ser rei, mas foi para ser seus súditos, para nos submetermos ao Rei dos Reis. E Jesus conclui aqui, verso 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não amarmos a Jesus mais do que as outras coisas, esse foi o primeiro critério. Se nós não estivermos dispostos a sofrer por Ele, esse foi o segundo critério. E se nós não estivermos dispostos a desapegar de tudo por Ele, esse foi o terceiro critério. Nós não seremos discípulos de Jesus, irmãos. Nós só seremos discípulos de Jesus se tivermos essa essência, esses três critérios. Caso contrário, como Jesus termina aqui, nós só teremos cara de sal, mas nós não seremos sal. O que mais nós sofremos hoje em nossas igrejas é com o sal que não tem a essência, um sal que não salga, um sal que não serve para dar sabor, que não serve para preservar as coisas, ou seja, que não cumpre a sua finalidade última, que não tem comprometimento, que se contenta em apenas estar, mas sem estar. Um sal que tem cara de sal, mas que não é sal. Para finalizar, queria definir discipulado. Discipulado não é um encontro semanal, um livro, uma apostila que nós fazemos uma vez por semana com alguém. Isso tem a sua importância, mas discipulado não é isso. Discipulado representa a completude, o total da vida de um cristão, na qual ele está diariamente sendo formado como discípulo de Cristo. É a completude da vida cristã. Discipulado não é uma classe de EBD, mas diz respeito à vida de todo cristão. Discipulado é tanto seguir a Cristo, como levar outras pessoas a seguir a Cristo. Ser um discípulo é para toda aquela pessoa que nasceu de novo, que entende que agora serve a Cristo e que não existe mais nada importante do que isso.
que está disposto a sofrer pelo Evangelho, entendendo que Cristo é a única coisa que nós devemos nos apegar e ser completos nele. Essa é a definição de discipulado. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças? Como nós falamos aqui, irmãos, para ser um discípulo, para levar outras pessoas a seguirem a Jesus, é necessário primeiro que sejamos discípulos. É necessário que nós tenhamos nascido de novo. E nós nascemos de novo através de ter Jesus Cristo em nossas vidas, como nosso Senhor e Salvador. É quando o Espírito Santo tocou o seu coração para entender que você era um pecador, que estava longe, distante, separado de Deus, e por você mesmo você nunca encontraria a salvação. E então você se lança aos pés de Jesus. Esse é o critério para ser discípulo, é o primeiro critério. Ter entendido a salvação em Cristo Jesus. Há alguém aqui neste dia que ainda não entendeu isso? Que pode olhar para a sua vida e dizer: eu pensava que era um seguidor de Cristo, mas eu não sou. Tem alguém esta manhã que fez essa reflexão e que quer se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo? Se você quiser conversar sobre isso, se você entendeu isso, se você ainda não tinha chegado a esse entendimento, você pode conversar comigo depois, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos confronta, o Senhor nos ajuda a entender cada vez mais, cada dia mais, o que é ser um discípulo Teu. Mais uma vez, obrigado pela salvação que temos em Ti. E eu peço a todos aqueles que estão no nosso meio, que porventura talvez não tenham entendido isso de fato, que o Senhor possa mostrar-lhes, que o Teu Santo Espírito possa tocar o coração. E para que essa pessoa chegue ao verdadeiro entendimento do que é a salvação em Ti. E nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos porque nós somos Teus discípulos. E nos ensina a cada dia a ser discípulos melhores. Nos ensina a cada dia, Senhor Deus, a amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. A estar disposto a sofrer pelo Senhor se for preciso, e a estar disposto a desapegar de todas as coisas pelo Senhor. Senhor Deus, o pecado ainda habita no nosso meio, nas nossas vidas. E nós precisamos do Senhor todos os dias para vencer os pecados e caminhar um passo a mais rumo à maturidade no Senhor. Precisamos do Senhor e nós queremos reconhecer isso. Que somos fracos, somos impotentes, e se não for o Senhor nos ajudar, nós não conseguiremos. Por isso nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos seguidores autênticos do Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja e pela forma de como o Senhor tem falado conosco. É no nome de Jesus que eu oro. E te agradeço. Amém.